Excelência convivia no dia a dia dessa casa, sabia como era essa administração de Dixon Nassi. Vossa Excelência ficou comigo e mais alguns colegas mais de 40 horas discutindo a reeleição da Câmara, e a gente mostrava por que não votava na administração de Dixon Nassi, e Vossa Excelência, inclusive, votou em Dixon Nassi, fez parte da chapa dele, que até a gente contava com Vossa Excelência na nossa chapa. Porque, e no último momento, Vossa Excelência participou e votou da chapa de Dixon Nassi. Então, isso tudo que Vossa Excelência está colocando, mesmo para quem é afastado, que não era vereador ainda no mandato passado, ou que não era secretário, que no caso Vossa Excelência era até assessor parlamentar, se via de elo entre os vereadores e o prefeito, quem acompanhava as matérias nos jornais via que a administração de Dixon Nassi era dessa forma que está agora, e que a gente tentou lutar e que não conseguiu. Inclusive, tentamos contar com o apoio de Vossa Excelência. Vossa Excelência votou em Dixon Nassi. Então, o que eu vejo mesmo é casuísmo, é questão desse grupo que queria o espaço, se juntaram, viram que tinha oportunidade e, de uma forma, como a gente podia chamar de um golpe, modificou o regimento de um dia para o outro, votou a matéria no mesmo dia, elegeu para 2011, para 2012, um presidente dessa casa, e vem com uns fatos que não sabia. Qualquer cidadão que você perguntar lá fora sabe como é que se comporta essa casa ao longo desses últimos anos. Primeiro, para responder ao novo vereador, que a função de um secretário parlamentar, estando no executivo, é uma. Nunca fui parlamentar, passei a ser agora e ter conhecimento. Segundo, e não fui secretário parlamentar na gestão do então presidente Dixon Nassi, eu não conhecia a gestão dele. De Rogério Marinho, sim, porque eu era o secretário parlamentar em sua gestão. Com relação ao voto do então presidente Dixon Nassi, votei, inclusive por casuísmo do vereador Luiz Carlos, que não tinha posicionamento e tem uma relação muito próxima com o vice-prefeito, e que percebi que ele já estava totalmente dentro do governo, e eu me senti totalmente traído naquele momento e disse, não vou permitir isso ser usado para votar contra a Dixon Nassi, onde o próprio vereador já era casuísta, optando por si mesmo as benesses do governo e dando apoio ao governo, como sempre deu nesta casa. Mas e quer ter um outro discurso. Paulinho Freire apoiou a sua campanha, apoiou a sua campanha completamente de vereador, a sua reeleição com a estrutura dele, e aqui não queira tirar uma máscara que não é verdade. A sua relação com o vice-prefeito é de intimidade, é de profissionalismo, é uma relação casuísta para esta casa de estender os interesses do vice-prefeito à Câmara, que eu discordo e votarei sempre contra esse tipo de sistema que for permitir aqui dentro dessa casa, que a Sua Excelência permita entrar, que eu não aceito. Influências externas. Primeiro, Vossa Excelência, que eu estou aqui presente. Sua Excelência, se o vereador Luiz Carlos não estivesse aqui. Então, Vossa Excelência, vereador Ranieri Barbosa, primeiro, Paulinho Freire apoiou, junto com a prefeita, a reeleição de Dixon Nassi, que Vossa Excelência votou nele. Eu não votei. Então, deixar aqui bem claro. Paulinho Freire é do PP, trabalhou para a reeleição de Ubaldo Fernandes, de Albert Dixon e de Chagas Catarino. E todo mundo sabe que eu venho da base, né? Diferente de Vossa Excelência, que foi eleito aqui parlamentar, feito pelo prefeito Carlos Eduardo, que era através de uma administração de obras, e muitas obras. Chegou a ser secretário e foi eleito sem base, sem conhecimento. A minha base é meu trabalho, basta ir na feira que você vai encontrar a minha base. A minha pergunta eu retomo. Eu pergunto ao vereador, esse que é a discussão de hoje aqui, para ele não tentar desvirtuar, que até agora não falamos no regimento. Vereador, o seu problema, vereador. O projeto de reeleição que Vossa Excelência votou, ele era ordinário ou era de urgência? Vereador, o senhor sempre, pela terceira vez vou responder e a população vai entender. O novo vereador sempre quer confundir a população, como sempre aqui na casa, ele não toma posição. Ele diz que não é governo e vive nas benesses do governo. Não é da oposição porque nós não aceitamos ele na oposição, porque ele não tem um posicionamento nem ideológico, nem partidário. Então, diante desse conceito, ele não entra na oposição, que é Júlia Arruda, do PSB, Jorge Câmara, do PCdoB, Sargento Regina, do PDT e Ranieri Barbosa, do PRB. Ele não faz parte, nem nunca participou de nenhuma reunião da oposição. Jamais participou nem das nossas proposições, nem de nossas articulações. É do governo, quer dizer que não é do governo, fica tomando algumas atitudes em cima do muro e fica querendo confundir a plateia e fazer aqui que muitos políticos normalmente têm uma conduta de se apresentar de uma determinada forma e agir de outra. Então, na verdade, vereador, seja regime de urgência, seja regime ordinário, qualquer de forma regimental, que o senhor tenta ser regimentalista para tentar confundir a opinião pública. Na verdade, esse projeto entrou em regime de urgência
e foi votado em caráter de urgência, como o senhor mesmo apresentou. Se o senhor discorda, recorra, como sempre o senhor recorreu, ao Ministério Público, e o próprio Ministério Público descaracterizou e desqualificou o seu encaminhamento para, inclusive, obstruir uma votação desta casa. Eu queria só, veja bem, para a gente esclarecer para o nosso telespectador, deixa eu perguntar uma coisa para vocês dois. O que a gente está sentindo é que, como o Luiz Carlos e até a Ranieri colocaram, antes de tomar posse essa diretoria atual, essa mesa diretora atual, houve um movimento no sentido de se tentar criar um novo gás, criando-se uma chapa, principalmente com aqueles que estavam entrando na casa, né? Que é justamente, o Ranieri faz até parte desse bloco. E algo que a gente tem conhecimento, o próprio Luiz Carlos também fazia parte desse bloco, que queria essa mudança, que não queria permitir a continuidade de Dixon Nasser à frente do Parlamento Municipal, contra ele, inclusive. Da Casa do Povo de Natal. E, de repente, houve um acordo naquela época, onde se fez uma composição, os dois grupos, e pessoas de um grupo passaram para o grupo de Dixon Nasser, fizeram uma chapa de consenso, né? Não deu consenso, porque foi 11-10, não foi consenso, mas que, de repente, Dixon continua, né? Continuou, se elegeu presidente. Na verdade, não foi 11-10. Dixon Nasser teve 12 votos. 12 votos. De Ranieri, dele, de outras pessoas. Foi eleito presidente da Câmara. Contra 9 votos. Teve voto contrário. O meu, o de Hermano Moraes, o de George Câmara, o de Frank Capistano, o de Júlia Arruda. Sargento Regina, não? Não, Sargento Regina votou com ele. Então, e Edivan Martins e Aquino Neto que se abstiveram. Então, nós tivemos 7 votos contra essa gestão, que nós já queríamos mudar ela. Então, veja bem o seguinte, aí eu pergunto, e por que foi, eu acho que o cerne da questão é essa, por que foi, aí eu pergunto para os dois grupos. Estes 7 votos, eu diria 6, inclusive do partido dele, Hermano Moraes votou agora favorável nessa alteração. Porque de repente o que eu sinto é o seguinte. Hermano Moraes votou contra, vamos deixar aqui bem claro. Agora, vereador Hermano Moraes. Edivan Martins, ele votou a favor. Sim, ele votou a favor da eleição, mas a favor da antecipação do projeto, votou contra. Votou a favor da chapa. Agora, na hora da votação da chapa, Hermano Moraes votou na chapa de Edivan Martins, de Júlio Protásio. Foram 17 a favor. Eu fiquei em abstenção porque... Você ficou em abstenção, Sargento Regina votou contra e Dixon e Enildo saíram da sessão. Não obedeceu os trâmites normais, então não podia legitimar, né? Então, como a gente está entrando na justiça com essa ação contra esse processo que fez com que ocorresse a eleição, eu fui contra, fiz os discursos, mostrei que aqui o artigo 67, ele é bem visível quando ele diz que não é permitido reforma no regimento interno sobre tramitação em urgência. Então, quer dizer, você não pode botar um projeto em regime de urgência para reformar esse regimento. E lógico que isso é correto, porque o regimento é a base, a gente tem que acompanhar. Então, na hora que você altera esse regimento, como foi alterado por esse projeto do vereador Júlio Protásio, Ranieri Barbosa, Edivan Martins, que botou num dia e elegeu no outro, o que é que ocorre? Isso é trâmite de urgência, que é nem urgência, que tinha que ter os 5 dias, mas correndo os vícios que ele mesmo concordava, que os projetos são votados no mesmo dia, em que eu sou contra todos esses, mas que ele concorda que isso ocorria na casa, então eles fizeram do mesmo jeito, só que não pode, porque o regime, a alteração do regimento interno não pode ser em regime de urgência. Está aqui, Paulo, você pode ler o parágrafo primeiro, que diz os casos em que não pode ocorrer o regime de urgência. Então, o que é que acontece? Nós, como vereadores, e todo mundo que acompanha o meu mandato da legislatura passada até por isso, sabe como eu trabalho, eu sou aqui independente, porque eu não fui eleito pelo prefeito Carlos Eduardo, que deu todas as bases para a estrutura, como deu a Ranieri Barbosa. O que teve de liderança de Paulinho Freire, que trabalhou para você. Que Paulinho Freire pediu para votar em Dixon Nasser, os 2 vereadores do partido dele, Albert Dixon e Chagas Catarino, votaram em Dixon Nasser, eu não votei, Ranieri estava garantido que ele estava nas 2 chapas na eleição passada, de última hora viu que ia ganhar de Dixon, voltou na de Dixon, mas de tal forma que eu não concordei com esse regimento. E eu queria só retomar o seguinte, veja bem. Porque esse processo da antecipação da eleição foi errado. Se Vossa porque veja bem, mas eu queria só deixar o seguinte, para não ficar uma coisa muito pessoal de vocês dois aqui, eu queria entender porque foi que, de repente, se existia um entendimento de que a eleição seria lá, em dezembro, porque foi que houve essa antecipação.
Aniele. Falando bem às claras. Bem às claras, é exatamente isso que eu quero colocar. O vereador Luiz Carlos não fez parte, nem convidado foi para participar da articulação, porque ele não tinha mérito suficiente para compor esse grupo, devido aos vínculos que ele tinha e os vícios com o atual vice-prefeito. Esse foi um dos critérios então que... Quer dizer, então quer dizer que o vice-prefeito estava apoiando o Dixon? Estava apoiando o Dixon. Eu não votei em Dixon. Ele, inclusive, ontem saiu uma nota com a Eliana Lima, dizendo que o vice-prefeito amanheceu o dia seguinte à eleição de Edvan Martins, na porta do edifício do vereador Albert Dixon, secretário-geral desta casa. Exatamente ao lado de Dixon Nassi. E vamos perguntar ao Albert Dixon qual foi o teor desta conversa. Mas o que é que tem isso a ver com a alteração do regimento? O que eu quero é exatamente essas forças externas que estão dentro dessa casa. Porque eu perguntei o seguinte, porque foi que antecipou esse processo todinho. Se antecipou para se eliminar esta influência externa, que o nobre vereador Luiz Carlos faz parte dessa influência externa. E nós realmente antecipamos e fizemos um ato extremamente